Olá, amigos! Israel e o Irã não têm fronteiras comuns, nem disputas territoriais e nunca estiveram em guerra no passado, mas na verdade são inimigos jurados. Nos últimos 40 anos, o Irã procurou erradicar Israel por meio de seu representante Hezbollah no Líbano. Por que é que? Vamos descobrir juntos. Em 1950, o Irã foi o segundo país muçulmano depois de Turquia a reconhecer o Estado de Israel. Os dois lados mantêm relações amistosas baseadas em estreita cooperação em questões militares, tecnológicas, agrícolas e de petróleo e gás. Eles também compartilhavam uma postura pró-americana e hostil à União Soviética. No entanto, em 1979, o rei do Irã foi derrubado por uma revolução islâmica. Ruhollah Khomeini tornou-se o líder supremo e tudo mudou. Em seu primeiro discurso, ele apontou dois inimigos principais do Irã. Um é a América, que ele chama de Grande Satã, o outro é Israel, que ele chama de Pequeno Satã. Khomeini tem sido hostil aos Estados Unidos porque este se juntou ao Reino Unido no apoio ao golpe que derrubou o primeiro-ministro iraniano em 1953, quando ele nacionalizou a indústria do petróleo. O rei Mohammed Reza, então nomeado seu sucessor, não passava de uma peça de xadrez controlada pelo Ocidente. Especificamente, ele deixou 14 empresas estrangeiras, das quais 11 são americanas, as demais são britânicas e francesas, dominando a indústria do petróleo e exportando dinheiro principalmente para o exterior. Uma pequena parte foi mantida para enriquecer a família real e o povo estava com muita fome. Portanto, Khomeini acusou os Estados Unidos e seus aliados de serem imperialistas que sempre saquearam propriedades e violaram a terra sagrada do Islã. Para Israel, Khomeini os considera o cachorro que segue a América. Portanto, é necessário expulsar do Oriente Médio com os Estados Unidos. Desculpe pela descrição honesta, citamos palavrões. Quanto à questão territorial, como alguns outros países muçulmanos do Oriente Médio, eles acreditam que Israel, com o apoio do Ocidente, assumiu o controle do local onde vivem os árabes palestinos. O problema não é apenas a terra, mas também o local de culto. Jerusalém é o local sagrado mais antigo e importante para os muçulmanos palestinos, semelhante a Meca e Medina na Arábia Saudita. Quando os israelenses chegaram aqui, de repente o lugar sagrado tornou-se apenas para judeus. Assim, o Irã, como potência islâmica, assumiu sua própria responsabilidade de expulsar os infiéis da região. Claro, também é de seu interesse nacional. Especificamente, o Irã é o rival número 1 da Arábia Saudita na região, por um lado seguindo o ramo xiita do Islã. O outro lado segue o ramo sunita. Ambos querem levar pessoas de sua própria seita ao poder em cada país do Oriente Médio e se tornarão líderes. Como sabemos, a Arábia Saudita também inicialmente pediu a unidade dos muçulmanos sunitas contra Israel. No entanto, como a Arábia Saudita é pró-Ocidente, eles gradualmente mudam sua visão de coexistência pacífica com Israel, enquanto o Irã permaneceu o mesmo, anti-Israel até o fim, convocando os muçulmanos xiitas nos países da região para se unirem. 1982 é um marco que marca a profunda animosidade entre os dois lados. O Irã apoiou os muçulmanos xiitas no Líbano para estabelecer uma organização revolucionária semelhante ao modelo de Ruhollah Khomeini. Chama-se Hezbollah, que significa o Partido de Alá. Eles fornecem financiamento, armas e treinamento militar com o objetivo de erradicar Israel. Nessa época, o Líbano estava em meio a uma guerra civil e os muçulmanos xiitas aproveitaram a oportunidade para lutar por uma posição segura. Antes disso eram marginalizados, não tinham poder político. Com o forte apoio do Irã, o Hezbollah cresceu rapidamente e se tornou um rival do Exército Libanês Livre. Esta é uma facção antigovernamental e quer estabelecer um país separado no sul. Esta força é apoiada diretamente pelos militares de Israel para criar uma zona tampão entre as facções hostis em guerra no norte. Depois de ferozes e mortais batalhas armadas, em 2000, Hezbollah venceu e controlou uma grande área no sul do Líbano. Naquela época, Israel foi forçado a retirar todas as suas forças. Desde então, o Hezbollah cresceu rapidamente e é considerado muitas vezes mais forte do que o exército legítimo do governo libanês. Os muçulmanos xiitas começaram a ganhar mais assentos no parlamento e eram respeitados. Em 2006, a organização prendeu vários soldados israelenses enquanto patrulhavam a fronteira. Eles então exigiram que os prisioneiros libaneses fossem libertados em troca dos reféns. Israel recusou e respondeu com um feroz ataque aéreo e terrestre ao sul do Líbano. O Hezbollah também lançou mísseis de retaliação e conduziu ataques de guerrilha a partir de posições fortificadas. O Irã aproveitou a oportunidade para fornecer milhares de mísseis, incluindo os Eusal-2 de longo alcance e muitas armas antitanque. Embora a guerra tenha durado apenas 34 dias, os danos sofridos por ambos os lados foram bastante grandes. Em termos de ativos, quase 6 bilhões de dólares evaporaram. O número de soldados do Hezbollah mortos foi superior a 1.000 e Israel foi de 165. A pedido das Nações Unidas, os dois lados assinaram posteriormente um armistício, não apenas financiando o Hezbollah e qualquer grupo muçulmano xiita anti-Israel. O Irã também tem a ambição de possuir armas nucleares para frustrar seus oponentes. Em vez de esperar pelo desastre, Israel realizou muitos ataques extremamente desagradáveis para evitá-lo.
Em junho de 2010, Masoud Ali Mohammadi, um proeminente professor de física da Universidade de Teherã, foi assassinado por uma bomba controlada remotamente, em sua porta. Ele é um cientista nuclear altamente respeitado pelo governo. Mais tarde, o Irã acusou Israel e os Estados Unidos de estarem atrasados. Claro, ambos os países negam isso. Quando as suspeitas ainda não estavam claras, 5 meses depois, o professor Majid Shahriari, membro do Departamento de Engenharia Nuclear em Teherã, foi assassinado da mesma forma. Em 2011, o vírus de computador Stuxnet, que se acredita ter sido desenvolvido por Israel e pelos Estados Unidos, infiltrou computadores na usina nuclear de Bushehr. Eles então se espalharam para outras instalações em todo o Irã. Como resultado, 30 mil computadores em pelo menos 14 instalações nucleares foram infectados com o vírus. Isso faz com que os motores da centrífuga acelerem repentinamente e explodam. Pelo menos 1000 motores foram destruídos, estima o Instituto de Ciência e Segurança Internacional. No entanto, isso foi apenas o começo, com nada menos que 10 ataques cibernéticos semelhantes que se seguiram. Embora tenham causado danos menores, mas tiveram um impacto considerável nas atividades nucleares do Irã. Em 2018, a Força de Inteligência Mossad de Israel invadiu um armazém em Teherã que armazenava dados importantes sobre o programa nuclear iraniano. Os agentes abriram 32 cofres e levaram para casa saques valiosos. Mais tarde, o primeiro-ministro de Israel anunciou que havia obtido cerca de 100 mil arquivos de documentos secretos provando que o Irã tem um programa para desenvolver armas nucleares. O assédio continuou depois disso. Em 2020, uma explosão causou grandes danos à instalação de enriquecimento de urânio do Irã em Natanz e atrasou o programa por meses. Israel continua a ser acusado de ser um homem-bomba. No mesmo ano, Mohsen Fakhrizadeh, conhecido no Ocidente como o pai do programa nuclear iraniano, foi assassinado. Ele é frequentemente comparado a Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica americana. O ministro das Relações Exteriores do Irã chamou o assassinato de covardia de Israel. Em 2021, uma explosão na Natanz derrubou a fonte de alimentação conectada à centrífuga e danificou milhares de unidades. Depois disso, drones israelenses atacaram uma instalação nuclear em Kara, causando uma violenta explosão. Cada vez, as centrífugas do Irã são danificadas e precisam ser consertadas no exterior por 6 meses a 1 ano, dificultando gravemente o enriquecimento de urânio. Isso não é tudo. Há muitos outros ataques, principalmente assassinatos de cientistas e destruição das usinas nucleares iranianas. Como todos já descobriram, gostaríamos de parar de contar mais detalhes. O lado oposto também respondeu, mas um pouco mais fraco. Muitos assassinatos de oficiais israelenses são planejados, mas nenhum se destaca, principalmente assassinos capturados. Desde 2022, milhares de ataques cibernéticos a universidades e empresas israelenses foram realizados sem causar muitos danos. O lado israelense está confiante de que possui uma cúpula de rede semelhante à cúpula de ferro, Iron Dome, que pode impedir 90% de todos os ataques. O Irã também usou drones para atingir bases militares israelenses e petroleiros, mas com pouco sucesso. Pode-se dizer que esses dois países estão entrando em guerras no escuro, e se chegar ao limite, é muito provável que explodam na luz. Vídeo termina aqui. Obrigado por gostar. Adeus e até mais.